Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Mais um dia de aula e nós continuamos com a aula de língua portuguesa. Hoje, então, dia 20 de outubro de 2020. A aula de hoje vocês vão ver que é uma retomada de um conteúdo que nós já vimos e por que é que a professora está fazendo este retorno, né? Esta revisão. Porque eu dei uma olhada nas avaliações que vocês fizeram referente ao terceiro bimestre e vi que ainda tem alunos com dificuldade na produção textual sobre você sabia que, né? Que é um tipo de texto informativo que vocês precisam dominar este conteúdo, mas eu vi que boa parte de vocês ainda não conseguiu compreender como se dá, né, a escrita, as características desse texto. Então, por esse motivo, a gente vai retomar alguns conceitos, algumas características, vamos relembrar o que a gente já viu, talvez de uma outra maneira, para que vocês possam, então, se apropriar, né, desse conhecimento que vocês precisam para a gente poder dar continuidade no nosso cronograma, certo? Porque os conteúdos que estão aí para a gente estudar, eles dependem, né, desse aqui, da produção textual. Você sabia que, tá? E se você não souber, cada vez mais vai ficar difícil, né? A continuação dos estudos, né? Que nós temos ainda que fazer, tá bem? Bom, ontem nós vimos o verbo, né? O verbo no imperativo, que também foi uma retomada, que nós já vimos esse assunto em outras aulas. Então, é sempre esse movimento, vai e volta, né? Porque nesse ir e vir, quem não captou alguma coisa é hora de pegar, né? Então, por isso que a gente faz esse movimento, vai, né? Caminha um pouco, depois retrocede. E assim a gente vai se aprofundando e aí nós vamos se apropriando até melhor, né, do que já foi visto. Bom, então é o seguinte, o que nós vamos fazer inicialmente? Então vocês vão anotar no caderno, data de hoje, nós vamos ter leitura e produção textual, né? Leitura e produção textual é o título das aulas que vão acontecer na semana, tá? Hoje nós não vamos produzir texto, mas nós vamos revisar texto, tá? Então é o nosso primeiro passo para nós conseguirmos aí aprender a fazer certinho um você sabia aqui, certo? Bom, então o que eu trouxe para vocês? Um texto, você sabia que, tá? Então nós vamos ler, e é lá da revista Recreio, que vocês já conhecem, né? Já mostrei, vocês, essa que eu já mostrei também para vocês, é do conhecimento da turma, né? Tem na escola, enfim. Então vocês já conhecem essa revista. E uma das seções da revista são as curiosidades, tá? E tem o Você Sabia Que. Então, olha como que é escrito um Você Sabia Que. Então, eu vou ler dois para vocês, tá? Olha lá. Você sabia que um micróbio deve ter causado a primeira grande extinção na Terra 250 milhões de anos atrás? O responsável teria sido o micro-organismo metano-zarcina, que apareceu no mar, liberando metano, que é um gás tóxico, né? A contaminação matou boa parte da vida por aqui.
bem antes dos dinossauros, que surgiram há cerca de 225 milhões de anos. Então, esse é um texto, você sabia que? O que a gente pode observar, né? Primeiro, o assunto. Ele tratou sobre qual assunto aqui? Sobre um micróbio que extinguiu, né? Deve ter causado a primeira grande extinção na Terra, que acabou com a vida na Terra. Então, a causa foi esse micróbio que liberou o quê? Um gás tóxico, que é o metano, né? E onde ele estava? No mar, ó, que apareceu no mar, bem antes de quem aparecer na Terra, bem antes dos dinossauros, né? Que diz aqui, ó, bem antes dos dinossauros. Esse é o texto, esse é o assunto, tá? Vocês viram que ele é curto, bem curtinho e objetivo. Ele não ficou floreando e falando que como que eu posso dizer? Colocando, né, mais informações a respeito desse micróbio, que ele era assim, colocando informações adicionais sem tanta importância. Isso que eu quero dizer. Não, ele foi direto, né, curto, claro e objetivo. Surgiu o micróbio, perdão, na face da Terra há tantos anos e ele matou tudo porque liberou um gás tóxico. Foi isso, né? Então, o Você Sabia Que é um texto de curiosidade, ao mesmo tempo informativo, que traz sim informações, né? Mas de uma maneira bem rápida, objetiva, certo? E vejam que ele foi o que é um texto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, vamos lembrar um pouco do que é um texto. A palavra texto vem da palavra têxtil, né? Que é tecido, tá? Pano, né? O tecido, que é tecer. O que é tecer? Costurar, tá? Então vejam só, se sua roupa rasgou, né? A mãe vai lá e dá uns pontinhos. Para quê? Para que você possa usar sem o furo, né? Sem o rasgo. Então, vamos fazer essa comparação. O tecido, ele é todo amarradinho. Se você olhar bem pertinho do tecido da sua blusa, da sua calça, né? Enfim, da sua roupa, você vai ver que os tecidos, que a linha, elas são todas bem amarradinhas, tá? Não fica nenhum furinho e forma o pano, não é isso? Que nos cobre, né? Assim é o texto. O texto deve ser assim, certo? Com as ideias bem amarradas, bem conectadas, para ter sentido, para ser uma coisa gostosa de ser lida e entendida, tá? Então, o texto é isso. Vejam que nós lemos o texto aqui e foi possível entender, não tinha palavra repetida, não tinha falta de informação que você ficava, mas e agora? Mas o que é isso? Não sei, tá dizendo, mas não consigo entender. Nós não ficamos com nenhuma dúvida, tá? O texto não nos deixou dúvida, porque quem produziu o texto soube amarrar bem essas ideias, tá? Então vamos lá, ó. Vamos voltar mais um pouquinho aqui. O responsável, né? Então, o responsável pelo quê? Certo? Então, ó, nós não falamos do micróbio, né? Deve ter causado a primeira grande extinção na Terra 250 milhões de anos atrás? O responsável, né? Então, quem é que fez tudo isso? Teria sido o micro-organismo Metanosarsina, que apareceu no mar, tá? Liberando metano. Então vejam que ele cita o micro-organismo e depois põe que apareceu no mar. Essa palavrinha que retoma qual palavra?
anteriormente citada? Micro-organismo. E por que faz isso? Para não repetir a palavra micro-organismo. Então, veja como está sendo amarradas as ideias, tá? A contaminação matou boa parte da vida por aqui, bem antes dos dinossauros, que surgiram há cerca de 225 milhões de anos. Aqui, novamente, é o mesmo caso. O que? Então, essa palavrinha que retoma a anterior que já foi citada para não ficar repetindo, né? Então, as pessoas, os bons, né, escritores ou os que já têm maior experiência na escrita, o que eles fazem? Evitam a repetição usando esses recursos, né? O que nós vimos 2 vezes aqui, certo? Então, esse texto está bem escrito, está bem amarrado, as ideias conectadas, não tem nenhum furo, vamos dizer assim, nenhum buraquinho que precisa ser costurado novamente, tá? Então, esse aqui é o primeiro. Agora, vamos para o segundo que a Pro falou que ia mostrar, tá? Esse segundo aqui, ele não começa com você sabia que, olha lá. Qual é o maior livro do mundo? E quantas páginas ele tem? Então, ele não tem você sabia que, mas a gente pode transformar, tá? Então, eu vou ler primeiro do jeito que está aqui, depois a gente vai transformar no você sabia que, oralmente mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. Qual é o maior livro do mundo e quantas páginas ele tem? Vocês sabem qual é o maior livro do mundo e quantas páginas ele tem? Sobre quem fala? Sobre qual assunto? Então, a gente só vai descobrir lendo, né? Então, vamos lá, ó. Qual é o maior livro, então, e quantas páginas ele tem? Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, é o livro O Profeta Mohammed. Mede 5 metros por 8,6 metros. Pesa cerca de 1.500 quilos e tem 429 páginas. Apresentado em Dubai, Emirados Árabes Unidos, em 2012, foi feito por cerca de 50 pessoas e conta histórias da vida do profeta Maomé, fundador da religião islâmica, tá? Então, se a gente fosse transformar num você sabia, a gente poderia escrever como? Você sabia que o maior livro do mundo é o livro sobre o profeta Mohammed? Aí a gente continuaria escrevendo. Mede 5 metros por 8,6 metros, pesa cerca de 1.500 quilos e tem 429 páginas. Apresentado em Dubai, Emirados Árabes Unidos, em 2012, foi feito por cerca de 50 pessoas e conta histórias da vida do profeta Maomé, fundador da religião islâmica. Né? Então, se fosse você sabia, poderia ser dessa forma, né? Bom, aqui também. Então, qual é o assunto? Foi bem direto, claro e objetivo. Fala sobre o maior livro que existe, né? E falou sobre o número de páginas dele. Sobre quem é? Sobre o profeta Maomé, que fundou a religião islâmica. Pronto, acabou. Já falou, foi bem curto, direto, claro e objetivo. Então, vejam que o você sabia que ele tem essas características, né? É um texto, tá? Nós vimos aqui que as ideias, nós vamos analisar aqui também, que as ideias são bem amarradinhas, não tem repetição de palavras, tem a continuidade da ideia, né? E é curto, tá? E traz uma informação de uma maneira curiosa, né? Como? Começando. Você sabia que isso já chama a atenção do leitor. É uma forma, né, de chamar a atenção do leitor para ler esta curiosidade. Então vamos lá, ó, para a gente finalizar, né? Então, o que foi usado aqui para não ter repetição de palavras, para amarrar bem essas ideias, já que a ideia de texto é essa, né?
de estar bem amarradinha as ideias, de estar tecida, né? Conectadas. O que ele usou, então, o autor ou a autora, né? No caso aqui é a autora, né? Tá escrito aqui Mayra Lopes. Então, vamos lá. Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes é o livro Profeta Mohamed. Mede 5 por 8, né? Pesa cerca de 1.500 e, olha lá, a palavrinha e é uma forma de ligar as ideias lá. E tem 420 páginas, ponto. Olha lá. Terminou aqui a apresentação do livro, né? Quantas páginas e o tamanho, acabou esse assunto. Então, colocou um pontinho. Agora vai para outra ideia. Apresentado em Dubai, agora vai falar o lugar, né? Vejam que a apresentação do livro é um assunto e aonde está o livro, né? Onde foi apresentado é o lugar, é outro assunto. Por isso que encerrou aqui com o pontinho e continua. Apresentado em Dubai, Emirados Árabes Unidos, em 2012, né? Colocou a data, o ano. Foi feito, lá, ó, foi feito. Quem foi feito? Nós não estamos falando do livro? Então vejam que o autor não repetiu. O livro foi feito por cerca de 50 pessoas. Não, ele colocou foi feito, que a gente já consegue saber o que é que foi feito, que é o livro, que nós estamos falando do livro. Então ele não repete a palavra livro, né? Porque já é um escritor experiente e sabe que a repetição deixa o texto feio, cansativo. Então, ele usa a ausência da palavra, a falta da palavra livro aqui, não dá problema nenhum, né? Porque, ó, foi feito. Então, a gente já sabe quem foi feito, o livro, a gente já consegue entender. Veja, eu não preciso repetir. Por cerca de 50 pessoas e, lá de novo, colocou e. Pronto, mas repetiu o e. Mas vejam que essa repetição, ela não é prejudicial, tá? Não tá aquela repetição excessiva, né? Mas repetiu, sim, tá? Mas num outro momento do texto que não trouxe prejuízo nenhum, tá bom? E conta histórias da vida do profeta Maomé, fundador da religião islâmica. Aí aqui ele termina explicando quem é o Maomé, né? Fundador da religião islâmica. Então vejam, crianças, que isso são textos, você sabia que, bem escritos, né? É assim que se faz um você sabia que. Objetivo, direto, curto, porque é uma das características em ser curto e claro, né? Não tem repetição de palavras, as ideias são bem amarradinhas. E como que a gente faz isso? Usando, né, a palavrinha e, o que, quando faz referência a um termo que já foi usado, o ponto, né? Então, tudo isso são recursos para deixar um texto bem escrito, tá bom? Muito bem, então o que eu tinha que falar sobre esses da revista aqui, a Pro já falou. Agora, para eu não me alongar demais, no próximo vídeo a gente continua com a nossa aula, tá bom?